Turma, olha só, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, visitará presídios de todo o país durante a iniciativa Caravana dos Direitos Humanos, que deve começar em agosto. A iniciativa é uma parceria do governo com órgãos do Sistema de Prevenção e Combate à Tortura e entidades da sociedade civil. Almeida dará prioridade a visitas a penitenciárias que já foram alvo de acusações pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Segundo o Ministério, o objetivo do programa é investigar denúncias de falta de água potável e comida nas instalações, além de mobilizar agentes locais para combater violações de direitos humanos. Uma dúvida, por que o ministro Silvio Almeida também não vai visitar famílias que perderam os seus entes queridos por conta do crime organizado? Por que essa priorização a quem está preso e não a quem está aqui fora sofrendo por conta do crime? Eu acho que ele precisa, durante o crime organizado, é só ele dar um pulo em São Sebastião. Ele não precisa ir sair visitando, por exemplo, que nem disseram que ele vai visitar todos os presídios do país, né? Duvido. Eu acho disso. Aí ele vai visitar todos os presídios. Uma necessidade de mostrar serviço, não sei. Para agradar a própria base. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora, são 10 horas e 29 minutos. A gente está começando um papo aqui, uma discussão sobre essa organização de visitas aí que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, vai fazer em diversos presídios do país para verificar a situação de cada um dos presos. E a nossa discussão aqui é justamente sobre isso. E é engraçado que uma pauta foi exatamente em algum presídio que não tem água. Metade do Brasil não tem água e esgoto, né? Mais de 100 milhões de brasileiros não têm água e esgoto. Então é nitidamente só para agradar ali a própria bolha, o próprio eleitorado. Claro que ele vai entrar e vai falar que as pessoas estão em péssimas situações. Claro, o sistema carcerário do Brasil é péssimo. Tem muitos crimes, igual a gente já comentou semana passada, que realmente não são julgados. Tem que ver todo o sistema penal. Mas é claro que isso é nitidamente só para agradar ali a própria base, de falar dos direitos humanos. Mas na verdade, é igual o Paulo colocou, ele não vai visitar a família enlutada das pessoas que aqueles criminosos mataram, né? É agradar a própria torcida. Esse ministério, na realidade, ele é um ministério que não tem fim, né? Ele é um ministério meio que meio, assim, ele faz algumas articulações. É quase um ministério de comunicação, político, né? Agora, eu não consigo compreender o enfoque 100% dado aos presidiários, entendeu? Você não vê uma política pública decente no que se refere à preservação de direitos humanos das pessoas que sofrem com a violência no país. Paulinho, Por que mas focar política pública decente também não tem para presídio, não. Como é que é? Política pública decente também não tem para presídio. Nossas políticas públicas penitenciárias são um desastre. Inclusive, isso faz com que os presídios virem um ambiente de gestação do próprio crime organizado. O crime organizado brasileiro se fortalece no ambiente dos presídios porque eles são muito mal geridos. Mas, mano, a gente sabe que a gente tem um cobertor curto e o governo precisa ter prioridades, pô. Não dá para priorizar a gestão dos presídios, a questão do bem-estar dos presos, sendo que a gente tem milhares e milhares de pessoas sendo assassinadas no Brasil. Acho que você não ouviu o que eu acabei de falar. Não estou falando de priorizar o bem-estar dos presos, estou falando de controlar o lugar onde o crime organizado se multiplica. Mas você acha então, controlar a segurança pública... Mas espera um pouco. Não estou falando pelo Silvio Almeida, até porque a gente precisa saber o que é que essas visitas vão virar. Porque visitar por visitar não muda nada na política pública. O que eu estou dizendo é que, para o país, se a gente deseja ter um controle da segurança pública, conter o crime organizado, um lugar fundamental da gente modificar a gestão para acabar com a farra do crime organizado são os presídios. Então, é um lugar importante de olhar a política pública, não para criar um lugar de luxo, de bem-estar, não é isso que eu estou falando, para controlar o problema da violência, porque o ambiente dos presídios são um lugar é quase um centro de treinamento do crime organizado. Mas daí você vai para a segurança pública. Uma coisa para você. Deveria ser. Tudo em política é discurso e narrativa. E o discurso gesto político que o Silvio Almeida está fazendo não é na direção que mais precisa, é na direção que menos precisa atualmente, eu acho. Não é o Flávio Dino indo lá e realmente controlando... Quem tem que cuidar de presídio é o Flávio Dino, ministro da Justiça, são secretários de segurança dos estados. Esses sim precisam ter a preocupação dos presídios. O ministro dos Direitos Humanos, ao meu ver, vai defender o direito das pessoas. E hoje o direito das pessoas que mais está sendo abalado é o do cidadão comum. Isso é fato. Sim. Não é do cara que está na cadeia. O cara que está na cadeia está sofrendo, sem sombra de dúvida, que a situação dos presídios não é boa. Mas e quem está fora?
E quem está pagando para esses caras estarem lá dentro? Olha, sem dúvida é uma ação. Sem dúvida é uma ação de se jogar um pouco nos holofotes. É o que eu percebi lendo as matérias que eu li, né? O Silvio Almeida, ele é um cara interessante, mas ele está muito apagado. Não, cadê o Silvio Almeida para falar semana passada da frase do Lula? Ele passou pano. Cadê o Silvio Almeida? Talvez nesse momento, onde ele viu a probabilidade de se jogar realmente nos presídios do país, fazendo visita, e vai levar junto com ele algum assessor, anota aí, olha, falta água, falta... Sabe, não é isso, né? Não é isso, eu acho que isso não é uma questão do Ministério dos Direitos Humanos, né? E talvez realmente partir para outras histórias seja muito mais interessante. Como você mesmo disse, cadê o Flávio Dino, que é o ministro que tem ali o poder realmente da segurança pública, de efetivar realmente todas as histórias, e não o Silvio Almeida sair da onde ele está e simplesmente percorrer o Brasil na carreata dos direitos humanos, sabe? E claro que ele vai achar alguns cases, ele vai pegar um case, vai colocar total holofote naquilo, vai vitimizar ainda mais os presos, e no final do dia eles vão continuar iguais. Narrativa política. Totalmente. Né? E cadê eles, por exemplo, para dar trabalho? Quero fazer uma sugestão para o ministro, que ele comece pelo Rio de Janeiro e que ele mostre os dois lados. Ai, gente, tô tão bonita descabelada. Que ele mostre os dois lados. O lado da cela, que era para ter 10 presidiários, que tem 200, e que ele mostre o lado dos políticos que estão presos. Esse eu quero ver. Se for esse nem tem, né? Não sobrou um da Lava Jato. Todos foram soltos. Todos foram soltos. Tem que visitar a cobertura em Copacabana. Visitar o Sérgio Cabral. Não. Ainda tem uns presos, ainda tem uns... Tem uns lá que estão no Vipão. Da Operação Lava Jato não sobrou um. Se é para mostrar, ele vai mostrar os dois lados. A cela superlotada e o Vipão. Senão nem vem, querido. Senão nem vem. É nada, tá tudo em Brasília lá. Eu acho que presos políticos. Acabou, não tem mais VIP. Vipão é Brasília. Não, é Brasília. É o Lago, o Paranoá. Tem uns Vipão, tem a área VIP. E ele vai ter que mostrar os dois lados. Pra gente entender. Essa caravana, eu acho que foi um pouco um puxão de orelha que o Lula deu no ministro, que ele parece muito intelectual, ministro de gabinete, defendendo teorias, defendendo questões sempre raciais, ele gosta de falar muito disso, né? Porque os jovens negros periféricos são a maior parte da população que está presa, beleza. Mas essas pessoas que cometem crimes, quem são as maiores vítimas deles? São também jovens negros periféricos. E daí a gente precisa ver de que lado o governo tá? De que lado o Lula tá? Ele tá do lado do criminoso ou tá do lado da família que perdeu um ente querido e tá lá sofrendo por conta da criminalidade que mais cresce no país? Essa caravana mostrou bem. É que o Silvio Almeida não é o ministro dos Direitos Humanos do Brasil. Ele é o ministro dos Direitos Humanos do Lula. São coisas completamente diferentes. Até porque as questões de direitos humanos que afetam o Lula não repercutem nesse ministério. Quando teve a agressão à jornalista Delisa Ortiz pela comitiva do Maduro, o Silvio Almeida ficou em silêncio. Na semana passada, o Lula fez aquela frase absurda sobre agradecer à África pelos 350 anos de escravidão. O Silvio Almeida tentou apertar a tecla SAP e dizer, não, na verdade, o que o Lula quis dizer não foi o que ele disse. Foi que é preciso, o Brasil tem uma dívida com a África e tem que pagar essa dívida ajudando... É um passador de pano. Ainda isso, essa carreata, eu acho que não vai ser um sucesso, na verdade, vai ser mais um custo que nós vamos ter, porque, olha só, o ministro não vai sozinho, né? O ministro vai acompanhado. Então, ou seja, você planejar ali toda a visita a cadeias, né, com o nosso dinheiro também, não sei se isso... Mas eu acho que a fiscalização dos presídios é importante. Capacitada, não tirando o mérito, lógico, do próprio ministro, mas, sem dúvida alguma, eu acho de uma ineficiência absurda. E nem é da competência dele, tem que ser o Ministério da Segurança Pública. Todos os presídios do país, uma carreata... É colocar o dedo onde não é dele. Isso faz parte do Ministério da Segurança Pública. Falando um pouco, eu acho que de direitos humanos também, Paulo, a gente tem um exemplo
exemplo de dúvidas com relação a isso, acho que o Mano até acompanhou, em El Salvador, o presidente Bukele. Ele fez ele mudou completamente o sistema lá da questão de segurança pública, algumas dúvidas também com relação a questões de direitos humanos, mas o que ele fez? Ele construiu o maior presídio das Américas lá, prendeu 60 mil pessoas, tirou El Salvador de do país mais perigoso do mundo para hoje o mais seguro da América Latina. Agora, Rafinha, vocês do agro são meio fascistas, não são não? O Lula acha, pô. Eu acho que a gente carrega o Brasil nas costas. Mas esse exemplo aí não é um bom exemplo, porque ele foi tirando todas as garantias individuais no meio do caminho, né? Para conseguir esses resultados, ele está implantando basicamente um regime ditatorial em El Salvador. É um regime ditatorial? Eu não acho, mano. Você pega, sai na rua de El Salvador, pergunta para as pessoas o que elas acham da situação de segurança do país, como está hoje, como está antes. Okay, mas uma mãe de família não podia sair na rua. Critique o presidente e veja se pode sair na rua também. Quem o quê? Critique o presidente de El Salvador e veja se pode sair na rua também. É bem assim. Não dá para achar que se resolve as coisas dando poderes máximos para o Estado. O Estado erra muitas vezes. A gente precisa ser mais duro com o crime, mas isso tem que se dar com o império da lei, com o devido processo legal. Não com o Estado fazendo o que bem entender. Rafinha, dá uma olhada no pé do Mano Ferreira. Agora, olha o cabelo do Mano Ferreira. O que eu quero que você veja? Que ele é liberal por inteiro. Esquece a cabeça. A ponta do dedo até a ponta do fio de cabelo. E o Paulo, que seria com Gente, só são 10 horas e 39 minutos. Hoje tem ringue, hein? Vocês estão animados pro ringue hoje? Vai ser bom o ringue, hein? Um armamentista contra um desarmamentista. Afinal de contas, esse papo de arma tá rolando. Silvio Almeida ia adorar. É um tema que você gosta bastante, né, Fê? Tem tudo a ver com entreter também. Muito. Pessoas caindo. Exato.